Slipknot é uma das maiores bandas de rock da história. Criada em 1995, a banda chamou muita atenção. Os uniformes chamativos, os shows caóticos, o estilo da música agressiva impactaram até mesmo aqueles que não costumavam ouvir o grupo. E com isso, o grupo tem 3 álbuns que atingiram a primeira posição das paradas da Billboard, e no geral é um sucesso indiscutível. Porém, sua história também está repleta de acontecimentos marcantes, estranhos e algumas tragédias muito fortes. São acontecimentos que moldaram a banda e que talvez muita gente não conheça. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns momentos que passaram pela história da banda Slipknot, no decorrer da sua existência. A gente vai seguir isso durante uma linha do tempo, então inclusive a gente pode fazer um outro vídeo aqui no canal somente contando a história da banda, passando desde o início, como aconteceu, falando um pouco sobre a infância de cada um dos seus integrantes, quais são as referências que eles trouxeram para poder, por exemplo, escolher os seus números, que tem estampado nos macacões, ou as máscaras. O porquê dos uniformes, o porquê do nome Slipknot, Então tem muita coisa pra ser feito, pode ser um 10 fatos do Slipknot, pode ser um 5 absurdos, enfim. Vai depender se vocês baterem a meta de likes. Qual que vai ser a meta de likes? A meta de likes vai ser 11.200. 11.200. E também a galera pode comentar outras bandas que querem ver por aqui, certo? Então a gente vai começar falando aqui sobre a infância caótica do Corey Taylor. E vai lembrar que muitos membros da banda passaram por momentos difíceis em suas vidas e que carregaram um pouco disso consigo sempre, colocando ali dentro da música ou então na expressão artística, como a gente falou, da sua escolha, da máscara, dos números e tudo mais. Mas poucos tiveram problemas tão cedo e tão fortes quanto os do Corey. Corey, quando tinha 15 anos, morava num trailer onde ele não tinha muita coisa pra fazer. Ele falou o seguinte: em um lugar como esse, só há 2 coisas pra fazer: você usa drogas e você transa. O Corey então desenvolveu um gosto muito forte pelo uso e particularmente ele utilizava coca e metanfetamina. E isso, obviamente, quase tirou a sua vida. Certa vez o Corey acordou dentro de uma lata de lixo a 19 km de sua casa, sem camisa, sem sapatos e com sangue no rosto. Ele disse que acha que estava em uma festa e teve uma overdose. E em vez dos amigos dele, que realmente supostos amigos, que não eram amigos, levarem ele pro hospital, simplesmente jogaram ele no lixo pensando que ele tinha falecido. Imagina. Então, imagina a bad vibe que vem depois disso, O Corey disse que no caminho de volta pra casa, então, que ainda teve esse caminho de volta, que deve ter sido mais depressivo. Ele teve ali uma reflexão e decidiu que tinha que fazer de tudo pra sair daquele lugar. E aí, obviamente, no fim acabou dando certo, porque ele foi um sucesso tremendo. E a banda, como a gente falou no início do vídeo, surgiu nos anos 90 e desde sempre carregou polêmicas pelo padrão que tinha, mas o Slipknot ali no seu segundo álbum teve uma pegada realmente problemática, até ali nos seus bastidores, No segundo álbum da banda, o Iowa, de 2001, a banda estava em uma situação meio caótica por conta da fama repentina que tinha conquistado com seu primeiro álbum e por conta da vida de abusos a todo momento, que acabou trazendo problemas para cada um dos integrantes. Bem aquele estereótipo do rock, assim, tipo do sexo, rockstar, viviam essa vida. Só que, essa vida, o que essa vida... Para pra pensar, o que essa vida vai fazer? O cara tá o tempo todo ali chapadão e, só aproveitando a vida. Ele não tá mais igual antes no estúdio. Ele não tá mais igual antes ouvindo músicas de outros caras. Ele não tá igual antes estudando um novo instrumento, entendeu? Antes o cara era muito mais músico, porque ele tá se dedicando pra aparecer. Pra chegar onde ele chegou. Onde ele chegou. Entendeu? E quando ele chega, aí sim tem que surgir um novo artista. Um artista que vai fazer a manutenção daquela posição que ele conseguiu depois de tanto tempo, E foi esse problema que eles tiveram. Nessa época, por exemplo, o produtor Ross Robinson quebrou a coluna durante uma gravação e teve que usar cadeira de roda. Nessa mesma época também o Corey Taylor, que a gente já falou que tinha aquele histórico, desde a infância, de problemas, tava passando por um abuso com bebidas e ele é aquele cara, que trazia problema pra dentro do set, tá ligado? O tempo todo ele tava ali numa gravação, num ensaio, numa reunião, ele tava fazendo alguma coisa problemática e em um desses momentos ele chegou a se cortar com vidros durante uma gravação apenas para sentir alguma coisa. Então, imagina como é que tava a mentalidade do cara, Além disso, o guitarrista Jim Root e o DJ Sid Wilson tiveram colapsos. Inclusive, o colapso do Wilson é público, isso porque ele teve um surto dentro de uma cabine de som, e esse surto foi usado como introdução do álbum, na faixa 515. Então, nessa faixa tá lá o surto que o cara teve. E a banda tem muito essa vibe, assim, de levar as coisas que aconteciam ali mesmo, essa vida caótica, pra música, Era meio que uma coisa muito ligada à outra, assim, É um eterno Big Brother também, se para pensar. Porque se o cara tá no pior momento, e isso vai parar na música, tá ligado? No álbum, tudo bem que o cara, obviamente, deve ter concordado com isso, Deve ter achado até maneiro fazer isso. Mas eu acho que tem um custo, tá? Depois de acontecer uma vez... É isso que a gente fala. Na primeira vez que o cara tá fazendo, é muito maneiro. Aí a galera vê e tudo mais, mas aí o cara já tem um rebote. Que ele tem a resposta do público. O público vai reagir a isso, ao que foi colocado ali. E talvez uma parte ache muito legal e outra parte não ache. E o cara não reaja bem a essa galera que não achou. Então,
quando vai acontecendo uma segunda vez, o cara já tem poréns. Ele já fala, ó, eu acho que eu não quero. Acho que assim não, entendeu? E a banda em si vai criando problemas, porque muita gente pensa, pô, a gente tem uma estratégia, a gente tem um plano e a gente tem uma linha de pensamento, que veio desde o início, que é assim. E a gente não pode mudar. Uma curiosidade é que esse álbum deles, o segundo álbum, foi lançado uma semana antes do 11 de setembro. Foi lançado no dia 4 de setembro. E a música da banda era considerada muito agressiva e problemática para aquela época, então ela foi banida de muitas rádios depois do ataque, inclusive para tentar desestimular esse tipo de coisa, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive, agora a gente vai falar de algo que tem a ver com isso, né? Com uma culpa que foi colocada sobre o Slipknot que eles não têm. Aconteceu um ataque em São Bernardino, na Califórnia, em 2003, quando o Jason Harris, de 20 anos, e o Amber Riley, de 16 anos, esfaquearam um amigo deles de 22 anos. Eles esfaquearam mais de 20 vezes e depois cortaram sua garganta. Eles declararam depois, publicamente, que estavam ouvindo Slipknot durante o momento do crime. Antes, durante e depois, inclusive. Segundo eles, eles eram particularmente fãs de uma música chamada Disaster Peace. Nessa música a gente conta uma frase que fala sobre cortes na garganta, certo? Então dá pra ligar uma coisa com a outra. Só que, obviamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, inclusive, pra sorte deles, foi feita uma investigação pra entender o caso e descobriu que, na verdade, já estavam planejando isso há meses e que, inclusive, já tinham tentado outra vez sem sucesso. Ou seja, não tinha nada a ver com o Slipknot. Mas, obviamente, isso repercutiu em torno do grupo, né? E os dois que participaram, o de 20 recebeu 50 anos de pena e o de 16 anos recebeu 26 anos de pena. Um outro momento marcante pra banda e de forma negativa foi o falecimento do Paul Gray, que era baixista e compositor do Slipknot. Ele foi definido pelo próprio grupo como o coração da banda e ele era uma pessoa muito importante para reunir todo mundo. Porém, ele também carregava um vício descontrolado que acabou lhe custando a vida. Na época em que o Slipknot estava preparando seu terceiro álbum, em 2003, ele estava tão afundado na heroína que o resto da banda chegou a intervir, fazer uma intervenção, falando, cara, tem que parar com isso. Isso que a banda já tinha várias pessoas que tinham forte, né? liberdade forte e outras pessoas que passavam por problemas também, né? Então, pra banda intervir em alguém ali é porque a situação deveria ser muito séria, né? E então ele conseguiu abandonar o vício por um tempo, mas em 2010, infelizmente, acabou não resistindo a uma overdose acidental de fentanil e morfina, né? Os medicamentos que são um grande problema também lá nos Estados Unidos. Mais tarde foi revelado que, além desses medicamentos, eles já tinham utilizado uma quantidade considerável de Xanax, que também é um remédio muito forte que ajuda a apagar a pessoa, né? Quando ele faleceu, ele tinha apenas 38 anos e a sua mulher, a Brenna, naquela época, estava esperando um filho. A Brenna apoiou a banda lá no início, num momento difícil, mas depois começou a culpá-los por não ajudarem o Gray, por não darem, né, uma saída para ele daquele caminho, apesar da intervenção que a gente falou aqui. O médico de Gray, que era o Daniel Baldi, que lhe prescreveu o Xanax, apesar dele ter um vício em Xanax, né? Então, tipo, ele não poderia estar recebendo isso. Foi levado à justiça com 10 acusações de homicídio culposo, mas ele acabou sendo absolvido. E, obviamente, perdeu um membro do grupo, né? Impactou diretamente na música que eles faziam e na forma como eles conviviam. Em 2008, na cidade de Krugendorp, na África do Sul, um estudante de 18 anos invadiu a escola técnica Nick Rich com uma espécie de espada atacando pessoas. E o que isso tem a ver de novo, né, com o Slipknot? Bom, ele estava usando uma máscara e um traje que lembrava o uniforme usado pelo Joey Jordison. O estudante conseguiu tirar a vida de uma pessoa e feriu outras 2 pessoas. Logo depois do caso, algumas pessoas começaram a apontar o dedo para a banda, falando que ela tinha alguma influência. E a banda não falou sobre o caso, porque obviamente ela não tinha nenhuma ligação direta, né? Porém, depois de um tempo muito perguntada sobre, o Corey Taylor, que é o líder da banda, né, falou sobre e disse que ficou chocado e muito triste, e apontou que a banda e sua música dificilmente poderiam ser culpadas pelas ações de uma pessoa perturbada, né? Inclusive, naquela época, um oficial da polícia falou o seguinte, eu acho que é bem importante para esse caso e pro caso de outras bandas. O Marilyn Manson, se eu não me engano, ele foi linkado com Columbine. É? É. Ele foi linkado também, sofreu ataques na época, teve que cancelar shows e tudo mais, sendo que não tem nada a ver. O jogo Doom, na época desse ataque, também aconteceu a mesma coisa, né? E o oficial da polícia que estava nesse caso falou o seguinte, sempre que existe uma execução, as pessoas tiram conclusões precipitadas. E sempre existe a conversa de que Deus ou Satanás disseram para fazê-lo. Essas noções não devem ser levadas a sério, porque é simples. Alguém, por sua própria vontade, pode executar outra pessoa. Que ele fala o seguinte, é chocante, mas alguém realmente pode atacar pessoas com uma espada do nada, e é isso. E não foi por conta do Slipknot, não foi por conta de um jogo, não foi por conta de uma novela. É a pessoa, né, que... Por conta da pessoa. Outro capítulo negativo da história da banda foi a doença e o falecimento de Joey Jordison. A primeira grande mudança na formação do Slipknot depois do falecimento de Paul Gray foi em dezembro de 2013, quando a banda demitiu seu baterista Joey Jordison. A situação foi vista com muito mistério pelos fãs, já que o Corey disse que foi uma decisão extremamente dolorosa. Ele falou o seguinte, quando nos separamos de Joey foi honestamente por necessidade. Começar a seguir em frente sem ele foi uma das coisas mais difíceis que já fizemos. Em 2016, o Jordison, alguns
alguns anos depois, revelou em uma cerimônia de premiação que sua saída foi motivada por um problema de saúde. Ele estava com uma forma de esclerose múltipla chamada mielite transversa, e essa doença nervosa fez com que ele perdesse o uso das pernas. Então impossibilitou ele de tocar instrumentos por algum tempo, por alguns anos, mas depois de um tempo ele voltou a tocar, só que não voltou a tocar na banda. Em julho de 2021, ele acabou falecendo com apenas 46 anos. A família revelou que ele faleceu de forma pacífica, enquanto dormia, sem informar alguma causa exata. Em 2019, a banda passou por um novo problema quando foi pega de surpresa. O Chris Fehn, que é percussionista da banda, estava processando o resto do grupo. Ele alegou que a estrutura de negócio da banda tinha ficado tão confusa que outros membros da banda, e seu empresário inclusive, estavam tecnicamente roubando o dinheiro dele. Ele também exigia uma contabilidade para ver exatamente quanto dinheiro eles lhe deviam. O Chris especificou também que o vocalista Corey Taylor e o Shawn Crahan, percussionista considerado líder da banda atualmente, eram as pessoas que ele sentia que estavam recebendo quantias indevidas do dinheiro. O resto da banda obviamente se irritou com as acusações e imediatamente expulsou o Chris do grupo com uma declaração pública. O comunicado falava o seguinte: estamos desapontados por ele ter escolhido apontar o dedo e fabricar reivindicações em vez de fazer o que era necessário para continuar a fazer parte do Slipknot. Teríamos preferido que ele não seguisse o caminho que seguiu, mas evolução em todas as coisas é necessária. Isso é parte dessa vida. Logo depois a gente teve o trágico falecimento da filha do Shawn Crahan, que faleceu em 2019. A Gabriela tinha apenas 22 anos e faleceu inesperadamente. Segundo o TMZ, a causa do falecimento foi overdose acidental. Inclusive, ela tinha ali um histórico, né, de uso, mas ela tinha postado uma mensagem pouco antes de acontecer, Alguns dias antes, Alguns dias antes, falando que ela estava 5 meses sóbria, se sentia bem, parecia realmente muito saudável, e por isso todo mundo ficou muito surpreso quando veio a notícia do falecimento. O Slipknot continua na ativa e seu último álbum foi lançado no ano passado, recentemente. A banda inclusive se apresentou no Brasil em 2022 também e já esteve por aqui 5 vezes, e uma delas fazendo aquele show marcante no Rock in Rio em 2011, onde foi televisionado via canal aberto na Globo, né? E o Brasil inteiro viu, como a gente falou, ali meio que virou, na época virou um pouco de febre assim também, o rock no geral, né? Eu tinha camisa, tu falou. Eu tinha camisa de Slipknot, acho que realmente na escola eu lembro que era tipo uma banda que ficou muito forte assim. E a música era realmente boa, né? Tem essa questão, porque a pessoa pode ver às vezes, é só pelas acrobacias, pelos negócios, ou pelas roupas, mas tipo, realmente eles têm uma qualidade musical, né, que é bem reconhecida, não é só... Sabe o que é doido? Quando a gente era criança, eu lembro que tinha uns caras que era antigo do rock, e aí os caras falavam que Slipknot era modinha. Sim. Porque era novo, né? Teoricamente, era de 90, na real, não é novo também. Mas, tipo assim, falava que era com modinha e tudo mais. E tu olha pros caras e tu vê que não é modinha. Não tem como ser modinha sendo maluco. Pior que é verdade, né? Eu nem lembrava dessa parte, que realmente falavam, tipo, era meio zoado, assim, tipo, não é rock de verdade, mas tipo, o que seria, né? O que é rock de verdade? Bom, É. esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro grupo que você queira ver a gente falando sobre aqui, ou até mesmo outro conteúdo que vocês queiram ver a gente fazendo aqui sobre o próprio Slipknot. Valeu, é nóis!